Qual que é o jeito tradicional? Você vai lá, pega uma mecha fininha e faz como? Ó. Essa brutalidade que é feita... Ah, Felipe, mas eu não faço tão forte assim, eu faço mais assim. Mas você vai lá e aperta, aperta, aperta. A chapinha, né, ela é assim, ela até entorta aqui, assim, ó, de tanta força que faz pra deixar o cabelo liso. Então, só que não é assim. Quando você faz isso, você causa vários problemas. Primeiro problema, você esquenta demais, porque geralmente se você faz do jeito tradicional, o jeito tradicional é o máximo que a chapa conseguir esquentar. Você já está queimando o cabelo, já está destruindo o cabelo. E se você faz esse movimento de ficar passando a chapa várias vezes ali na raiz, primeiro, esse vai e vem, você esquenta muito mais do que deveria. Né? Se você esquenta muito mais do que deveria e o calor destrói o cabelo, e isso comprovado cientificamente, você destrói mais. Se você faz essa coisa, você puxa demais o cabelo. Se você puxa demais o cabelo, você causa uma queda chamada queda por tração. Você causa queda no cabelo do seu cliente. Aí vai lá, a progressiva causa queda. Olha, se for usada do jeito errado, a progressiva, a aplicação da progressiva até pode causar. Mas eu estimo eu, uma estimativa, que a maioria da queda causada por progressiva é na hora de fazer a chapa desse jeito que eu fiz aqui para você. Olá, eu sou Felipe Restini e eu ajudo você, cabeleireiro, a faturar mais de R$6.000 dominando a arte do liso perfeito. E nessa aula, nessa live, eu vou falar com você sobre o segredo da chapa que alisa na metade do tempo. Bora lá? Qual é esse segredo? O que é essa parada? Isso aqui, ó, que eu vou falar com vocês é um atalho para você conseguir alisar, fazer lisos perfeitos na metade do tempo. Com uma técnica de chapa. O segredo da chapa. Por quê? Eu vejo que muitos profissionais, a maioria, gasta muito tempo com a chapa. Passa lá 20, 30, 40, 50, 60 vezes a chapa e às vezes até nem consegue fazer, nem consegue ter o liso perfeito ali mesmo, passando tudo isso de vezes. É um método, é uma metodologia, é o jeito de você usar a chapa, de você passar a chapa, que faz com que você não tenha que passar tantas vezes e consiga um liso superior, um liso perfeito. É uma técnica para você passar, para você conseguir o alisamento perfeito em no máximo 3 chapadas. Três ou 4 chapadas, no máximo. É um método, não é um produto milagroso, não é uma chapa milagrosa. E uma coisa que me lembra muito, quando eu vou falar sobre isso, sobre a técnica de chapa, né, sobre o jeito de você usar a chapinha para você conseguir o máximo de resultado com o mínimo de passadas possível, porque pensa bem, se você passa 20 vezes a chapa, 30, 40, 50 vezes a chapa, quanto tempo você gasta lá fazendo isso? Quanto que dói a sua mão? Eu já vi cabeleireiras que tiveram um problema sério na mão, sério, por causa desse movimento. Sendo que é completamente desnecessário quando você realmente domina a parada de chapa. E eu lembro sempre da minha avó, mãe do meu pai, minha avó Zilda. Dona Zilda era a dona de casa. E, cara, tem umas coisas que a gente aprende com a avó da gente, né? Que é umas coisas que marcam e que a gente leva para toda a vida. E uma das coisas que ela falava era, às vezes eu estava querendo abrir lá um vidro de azeitona, né? Fazendo aquela força, estava até vermelho, tentando abrir o vidro de palmito, de azeitona, sei lá que raio de vidro que eu estava tentando abrir. E o que a avó falou? Você já deve saber, já. Não é força, é jeito, menino, é jeito. E ela ia lá e vai... E abrir o negócio. Beleza, até hoje eu tenho extrema dificuldade de abrir lata de vidro de palmito, vidro de azeitona, esses vidros que vêm hermeticamente fechados, até hoje eu tenho dificuldade, eu enfio uma faquinha lá, mas enfim. O que eu quero dizer? Não é força, não é brutalidade. Pensa comigo, passar 20 vezes a chapa é uma brutalidade. É uma brutalidade. Eu vou até pedir aqui para a Bia, que eu esqueci, para pegar a chapinha aqui, ó, que eu quero mostrar uma parada para vocês.
Qual que é o jeito que a galera passa a chapa? Nossa modelo não tá aqui hoje, né? Eu pego pra você. Show de bola. Então, ó, tô aqui com uma chapa. Ó, não vai querer saber que chapa que é, não. Foi uma chapa barata que eu achei lá. Não lembro se era barata, era a chapa que eu achei, tá? Eu não tenho essa coisa de síndrome de produto milagroso, não. Nem tem regulagem de temperatura essa chapa aqui. Mas dá pra fazer o liso perfeito? Dá. Por quê? Porque não é força, é jeito, menino. E força, no nosso caso, o que quer dizer? Não é temperatura alta, não é a chapa mais boladona que vai fazer você conseguir o liso perfeito. Não é, é o jeito que você faz. E como que é o jeito tradicional? Olha lá, ó. Se você faz isso, você já tá errado, já, tá? Já vou meter a bala e já falar que isso aqui está errado. Para já não restar dúvida. Qual que é o jeito tradicional? Você vai lá, pega uma mecha fininha e faz como? Ó. Essa brutalidade que é feita... Felipe, mas eu não faço tão forte assim, eu faço mais assim. Mas você vai lá e aperta. A chapinha, né? Ela é assim, ela até entorta aqui, assim, ó, de tanta força que faz para deixar o cabelo liso. Então, só que não é assim. Quando você faz isso, você causa vários problemas. O primeiro problema, você esquenta demais, porque geralmente se você faz do jeito tradicional, o jeito tradicional é o máximo que a chapa conseguir esquentar. Você já está queimando o cabelo, já está destruindo o cabelo. E se você faz esse movimento de ficar passando a chapa várias vezes ali na raiz, primeiro, esse vai e vem, você esquenta muito mais do que deveria. Né? Se você esquenta muito mais do que deveria e o calor destrói o cabelo, e isso comprovado cientificamente, você destrói mais. Se você faz essa coisa, você puxa demais o cabelo. Se você puxa demais o cabelo, você causa uma queda chamada queda por tração. Você causa queda no cabelo do seu cliente. Aí vai lá, a progressiva causa queda. Olha, se for usada do jeito errado, a progressiva, a aplicação da progressiva até pode causar. Mas eu estimo eu, uma estimativa, que a maioria da queda causada por progressiva é na hora de fazer a chapa desse jeito que eu fiz aqui para você. Tá, então não é força, é jeito. Não é quantidade, é jeito. Não é 20 passadas, 40 passadas, 60 passadas. É o jeito que você faz. Não é velocidade. Porque o que eu vejo aqui, ó, a galera... Eu não sei, parece que vai tirar o pai da forca, cara. Pega lá, mexe, e vai fazendo assim, ó. Nessa rapidez. Para quê? Quando você faz muito rápido, você perde precisão, você perde até a distribuição de calor que a chapa precisa ter, porque o calor ele precisa ser distribuído entre a mecha toda. Se você faz rápido demais, você não tem distribuição de calor. É igual uma panela. Pega uma panela, põe no fogo, liga o fogo. Ela vai esquentar instantaneamente? Não, ela vai esquentar primeiro aonde? Primeiro a bunda da panela. Depois, esse calor vai subindo. Por que você acha que quando você bota fogo aqui embaixo, a água, quando ferve, faz borbolha? Porque a parte de baixo está mais quente e vai levantar e vai fazer esse ciclo da fervura. Se você faz espaguete numa panela grande, por exemplo, você vê o espaguete fazendo assim, ó. É o ciclo. O quente sobe, aí o que está um pouquinho menos quente desce e aí bate na bunda da panela que está mais quente, sobe e tudo mais. Então, essa transferência de calor, ela precisa de um tempo. Então, se você vai lá e faz rápido demais, primeiro, você tosta, você pega a mecha assim, ó. Às vezes eu tenho uma vontade de ter umas bonecas, umas coisas do filme De Volta para o Futuro, sabe? Que tudo flutua para não ter pé, que os pés atrapalham muito a gente. Se você pega a mecha olhando ela assim, ó, ela tem várias camadas de fio, concorda? Se ela tem várias camadas de fio e você passa rápido demais, o que vai acontecer? Você tem as várias camadinhas lá, né? Fio, 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 fio. E aí, camadinha. Você nunca tem uma fileirinha única de fios, por mais fino que você pegue. Por mais fino que você pega a mecha. Beleza, aí você vai lá e mete a chapa lá. Certo? Chapinha, boladona. Chega a 1000 graus.
Aí você passa rápido, o que vai acontecer? Vai fritar isso daqui, essa camada mais externa, e o meio vai ficar sem esquentar, não vai ter distribuição de calor. E se você não tem distribuição de calor, o que adianta você passar a chapa? Você vai tostar um pedaço e o outro pedaço vai ficar sem chapa, sem nada, não vai alisar. Faz sentido o que eu estou falando? E olha só, e tem gente que ainda vai lá e pega duas chapas. Uma chapa e uma chapa, e faz duas chapas. Primeiro, gastou duas vezes, né? Investiu em duas chapas sem precisar. Aí você pega as duas chapas, o que acontece quando você usa duas chapas? Você acelera mais ainda o processo. Você aumenta mais ainda o calor aqui na parte mais superficial da mecha. Puxa mais o cabelo, causando mais queda por tração. E ao invés de ter problema numa mão só, tem problema nas duas. Então, olha, e esquece da tração, né? Porque quando você pega a mecha e você solta ela na outra chapa, se a primeira chapada não foi sensacional, a segunda também não vai ser. O cabelo vai começar a fazer aquela barriga. Você não vai conseguir o alisamento perfeito que você precisa ali na raiz. E eu não estou aqui para falar sobre um equipamento, né? Estou aqui para falar sobre o método. Por quê? Eu falei já sobre isso bastante, sobre o método seu que realmente interessa, porque ele equivale a 95% do resultado. E ó, eu quero te mostrar uma parada aqui, que é o seguinte, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Isso aqui, ó, são resultados de alunos do Método Lisos 2.0. Essa aqui é da Karine Rinco. Toxquelante GPS, essa cliente amou o resultado. Até eu fiquei surpresa, 4 vezes só ela passou a chapa. Olha lá, ficou liso. Vamos ver aqui mais uma, Ariane Rodrigues. Vamos que vamos, segue aqui as fotos, detox quelante. Aí ela fala tudo o que ela fez. Com apenas 3 chapadas, olha isso aqui, ó. Com apenas 3 chapadas, claro que com a aplicação, escovação correta e tal, atingiu um liso impecável. Essa cliente já havia feito progressiva comigo 2 outras vezes, antes do método liso 2.0. Agora ela ficou tão deslumbrada com o resultado, porque nunca antes havia ficado um liso tão perfeito. Vamos ver? Olha lá. Ficava assim, e aí ficou, acho que tem aqui a foto separada, ó. Ficava assim, e com 3 chapadas, olha aí o liso que ficou. Tá quase dando para ver o reflexo de tão espelhado que tá esse liso. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Tem, ó, da Amanda Mello. Chapa 3 a 4 passadas. Olha esse cabelo, ó, dá para ver que é um cabelo grosso, é um cabelo que tem mechas. Vamos ver se tem separado aqui pra gente ver. Olha só como é esse cabelo. Olha só como ficou. Então assim, olha só, tem até um vídeo aqui. Vamos ver, ó. Ó, é o vídeo dela. Olha aí. Então, o que acontece? Tá aí, ó, tá comprovado. É comprovado que realmente com 3, 4 passadas você consegue o resultado. E pronto, acabou. E é isso. Certo? Então vamos lá, vamos ver como é que é esse segredo aí dessas 3 chapadas. Vamos ver, porque aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra morta. Né? Não adianta mostrar o pau, tem que mostrar a cobrinha lá mortinha da Silva. Então vamos lá, ó. Por que isso aqui é um atalho? Por que o que eu vou te passar é um atalho? Porque a chapa não é só o calor da chapa. A chapa, ela envolve o que eu chamo de 5 chaves da chapa. O que são essas 5 chaves da chapa? E aqui a chapa não são chaves da chapa equipamento. 5 chaves do método de passar a chapa. Essas 5 chaves são, obviamente, né? Calor. A segunda chave é velocidade. Deixa eu ver como que eu vou desenhar isso aqui. Velocidade.
Depois a gente tem a espessura do fio. Depois a gente tem a espessura da mecha, que são coisas completamente diferentes. E a gente tem o número de passadas. Certo? Dito tudo isso, vamos lá, vamos analisar cada uma dessas coisas, tá? Primeiro ponto, calor. Vamos começar aqui pelo nosso querido calor. O que são, primeiramente, o que são essas 5 chaves? É o seguinte, ó, cada uma dessas coisas por exemplo, ó, a gente pode aumentar, quanto mais a gente aumenta o calor, né? Quanto mais a gente aumenta o calor, a gente aumenta o alisamento. Quanto mais número de passadas, a gente aumenta o alisamento? Em tese, sim. E aqui, ó, eu vou circular de azul o que quanto menos, mais. Quanto menor a espessura do fio, mais alisa. Quanto menor a espessura da mecha, mais alisa. E quanto menor a velocidade, mais alisa. E a gente vai explorar um por um. O primeiro é o calor. Quanto mais calor, mais alisa. Beleza, Felipe, por que você fala que não pode usar tanto calor? Por causa dessa parada aqui, ó. Eita. Saiu aqui, vou ter que abrir de novo. Vamos lá, a gente abre, não tem problema. Tá lá. Olha aí, ó. Isso aqui é uma... Cadê? Aqui. Isso aqui é um estudo científico, tá? Avaliação das propriedades das fibras capilares tratadas com alisamento ácido com diferentes valores de pH, da Alessandra Mari Goshiyama. Uma dissertação de mestrado, uma mestranda que apresentou essa tese aqui. Vamos ver. A piastra, a chapinha e o babyliss, por atingirem temperaturas maiores, entre 180 a 220 graus Celsius, e ela está sendo bem modesta aqui, porque a gente tem chapa que chega a 250, estar em contato direto com as fibras capilares podem atingir o córtex mais facilmente. Então, vamos ver, atinge o córtex, mas e aí? Opa. E aí é o seguinte, ó. Vamos ver aqui a parte de amarelecimento, observar o cabelo grisalho. Eita, é lá mesmo. Então, ó, além disso, os diferentes tipos de cabelo reagem de forma diferente à ação da temperatura, sendo possível observar que cabelos com alguma curvatura apresentam maior dano do que os lisos quando expostos a dispositivos geradores de calor, ou seja, o cacheado ainda destrói mais, ele sente mais, ele é mais destruído pelo calor do que o cabelo liso. Sendo os cabelos afroétnicos os mais sensíveis de todos. O que é isso? Cabelo afro, ele quebra muito fácil com o calor da chapa. Portanto, quando os cabelos são alisados quimicamente ou fisicamente devido a essa diferença de diâmetro, o cabelo, né, ao longo do mesmo fio, facilita-se a quebra do fio. E olha lá, geralmente não é observado danos no córtex, uma vez que a camada superficial serve como barreira. Só que se esse processo for repetido muitas vezes, pode ocorrer a degradação das cutículas causando danos no córtex. O que tudo isso aqui quer dizer? Tudo isso aqui quer dizer que quanto mais quente, mais destrói. Quanto mais vezes passa, mais destrói. Então, nós não podemos aumentar o calor para alisar melhor. Nós não podemos aumentar o número de passadas para alisar melhor. Pelo contrário, nós temos que diminuir o número de passadas e diminuir o calor que a gente usa. Só que, Felipe, você não falou quanto mais calor e quanto mais passada, mais alisa? Pois é. E aqui, ó, isso aqui é o grande lance dessas 5 chaves da chapa. Isso aqui é uma balança que se equilibra. Quando você domina a balança, você consegue equilibrar essa parada. Como que eu faço, então, para alisar melhor, mesmo diminuindo o calor, ou seja,
Não vou usar mais a chapa no máximo toda vez. Não vou mais passar mais de 20 vezes a chapinha. Eu vou passar 3 vezes a chapinha e usar menos calor. Como é que eu compenso isso para ter um alisamento ainda melhor, mesmo diminuindo o número de passadas e diminuindo o calor? A gente equilibra nas outras coisas. Espessura do fio, dá para a gente mudar a espessura do fio? Não, não dá para a gente mudar. Dá para a gente saber que quanto mais espesso, quanto mais grosso o fio é, vamos lá, mais grosso, ele é mais difícil de alisar. Quanto mais fino, mais fácil de alisar. Por quê? Porque o calor e a química conseguem fazer um trabalho ali de uma maneira mais rápida e melhor num cabelo fino. O que é mais fácil? Você bater uma receita de bolo ou bater 10 receitas de bolo ao mesmo tempo? Uma receita é mais fácil, é menos coisa, é menos massa. Aqui também é menos massa, quanto mais fino, mais fácil. Mas não dá pra gente mudar, mas a gente já sabe isso. Então, ó, se o cabelo é mais grosso, a gente pode usar um pouquinho mais de calor? Pode, porque ele é mais grosso, ele é mais difícil de alisar, mas ele também é mais resistente. Se o cabelo é mais fino, aí eu vou ter que usar o cabelo fino, eu aconselho usar. No método LIS 2.0, a gente usa a chapa no mínimo. Espessura da mecha, olha só, espessura da mecha, dá pra gente mexer? Dá pra gente mexer. A gente pode deixar a mecha mais fina ou mais grossa de acordo com as outras coisas aqui. Mas a gente está diminuindo o calor, a gente está diminuindo o número de passadas. A espessura da mecha, então nós vamos deixar mais fina ainda, Felipe? Aí entra um outro quesito. Se a gente deixa a mecha muito fina, a gente precisa, olha só, se a gente deixa a mecha muito fina, você causa problemas por causa da tração. É o que eu já falei já aqui. Pega um fiozinho do teu cabelo e puxa. Vê se dói. Agora, pega uma mecha maior e puxa. Quanto maior a mecha que você puxa do seu cabelo, quanto menor a mecha, né, quanto mais fina a mecha, mais dói. O que isso quer dizer? Que quanto mais fina a mecha, maior é a chance da gente causar queda na nossa cliente. Por que você acha que o cabelo fica minguado depois de um tempo? Que a pessoa faz progressiva em cima de progressiva. Tem a agressão da química? Tem, mas a agressão da chapa é muito maior. E quando você puxa a chapa com um calor extremo, uma mecha muito fininha, é a mesma coisa que você está pegando um fiozinho aí, ela puxa, ela dói e ela arrebenta. Ela arrebenta o fio, porque você tem pouca resistência ali, tem poucos fios, então você não tem tanta resistência na puxada, e você pode causar queda por tração. Então, aqui, olha só que coisa doida. Nós vamos aumentar a espessura da mecha. Nós vamos deixar a mecha mais grossa. Essa técnica das 3 chapadas, a gente usa uma mecha bem mais larga, bem mais espessa. Quer ver? Eu vou... Preciso de um divisor aqui, Bia. Acho que a gente não preparou essa parada aqui, que eu não sabia que eu ia dar tanto... Fazer um pente de cabo, bem. Que eu vou fazendo na caneta aqui, ó, de preferência. Vamos ver se está dando para ver aí. Vai dar para ver, sim. Então, geralmente, qual que é a largura da mecha que falaram para você fazer e que a maioria faz? Bem fininha, não é? Ó, quase uma mecha em transparência. Quase em transparência, ó. Fininha. Lá no LIS 2.0, a gente pega mechas de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Um dedo de espessura. 1,5 dedo em alguns casos. Por quê? Porque quando eu pego uma mecha mais grossa, eu poupo a saúde do couro cabeludo e do cabelo. Só que, Felipe, você não falou aqui, ó, que quanto mais grossa a mecha, não vai acontecer esse efeito que você falou aqui, ó. Né? A gente tem várias camadas aqui. Se eu for aumentar a espessura, eu vou aumentar o número de camadas de fio. Certo? Ó.
E aí eu vou botar a chapa aqui e o que vai acontecer? Mais ainda, né? A gente vai tostar aqui e não vai conseguir esquentar isso aqui, não vai ter distribuição de calor. É aí que entra a nossa queridinha velocidade. Quanto mais rápido você passa a chapa no cabelo, ó, zup, menos você esquenta a mecha. Quanto mais devagar, mais você esquenta a mecha. Certo? É a mesma coisa uma panela. Você pega uma panela com o fogão ligado e só passa a panela em cima do fogo. Esquentou alguma coisa? Não, você tem que deixar a panela lá um tempo, até ela esquentar. E aí, você diminuindo a velocidade da passada. Então, como que é o jeito normal de fazer? Ó, você pega aqui a chapa e faz o quê? Zanque, 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 não é? Ó. E o jeito que a velocidade que a gente faz lá no LIS 2.0 é uma velocidade assim, ó. Tranquilo. Não precisa acabar com a sua mão, não precisa acabar com o seu braço. É tranquilo. Profissional, expert, não se mata para fazer as coisas. De área nenhuma, tá? Não é só do cabelo, não. Expert não se mata para fazer as coisas. Expert trabalha inteligentemente. Então a gente diminui a velocidade. Quando a gente diminui a velocidade, a gente consegue otimizar o calor. A gente consegue aproveitar todo o calor da chapa, mesmo que o calor não seja tanto, mesmo que a gente tenha deixado no mínimo da chapa. A gente consegue diminuir o número de passadas, porque cada passada vai ter muito mais efeito. Certo? E com isso a gente vai diminuir o tempo pela metade ou para menos da metade. Você vai fazer uma chapa em meia hora, 40 minutos. Aí você pode se perguntar, beleza, Felipe, muito bonito o que você está falando, mas e aquela parada de tostar aqui as camadas mais superficiais do cabelo? Pois é por isso que a gente usa uma parada que chama protetor térmico. O que é protetor térmico? É um produto que tem a capacidade de proteger o cabelo da ação do calor. O que ele faz? Ele protege essa parte superficial aqui, não deixa ela tostar, né? Tanto que se você fizer um teste de protetor térmico, se você colocar um bom protetor térmico numa mão e a outra deixar sem, colocar as duas mãos embaixo do secador, você vai ver que é com o protetor térmico, as que está sem protetor térmico, você vai ter que tirar antes e a outra vai continuar lá, porque vai realmente proteger o calor, vai diminuir a incidência de calor ali. E essa diminuição da incidência de calor aqui faz com que eu tenha tempo para deixar a chapa ali mais tempo, para fazer mais devagar e dê tempo do calor ser transferido para a parte mais interna da mecha. E aí eu tenho uma distribuição de calor melhor, eu tenho um alisamento melhor com muito menos danificação. Então essas são as 5 chaves da chapa que você precisa saber, precisa entender. Calor, número de passadas, espessura do fio, velocidade, espessura da mecha. E aí você consegue um liso ainda mais perfeito, em menos tempo, com mais saúde capilar. Beleza? E ó, e aqui, qual que é o grande lance? Com isso você consegue fazer as 3 passadas, né? Mas qual que é o grande lance aqui, ó? Quanto menos tempo você gasta, mais clientes você consegue atender. Você tem menos gasto com energia elétrica. Olha só onde vai essa técnica da chapa. Até onde vai? Você vai gastar menos com energia elétrica. Você vai aumentar o teu lucro como profissional. Você vai conseguir atender mais clientes, você vai conseguir gastar menos energia elétrica, você vai ter menos dor e mais resultado. Quem aí sente dor na mão e tem problema com fazer esse monte de chapada? Você vai ter muito mais brilho do cabelo. Porque quando você danifica o cabelo perde brilho. E se você passa 20 vezes a chapa no máximo, você destrói o cabelo. Se você destrói o cabelo, você perde brilho.
Você tem mais naturalidade quando você passa menos vezes. Então fica aquele liso, nasci assim, sabe? É o liso que a nossa cliente quer. Nossa cliente não quer um liso com cara de alisado. Ela quer um liso, nasci assim. Olha só como eu nasci de cabelo liso, ó. É esse tipo de liso que você tem que aprender a entregar. E você entrega um cabelo mais saudável. Se o cabelo está mais saudável, ele não vai ter problema de voltar. Por quê? Porque você vai conseguir alisar ele perfeitamente e ele vai ficar bonito por muito mais tempo. E vai fazer com que a sua cliente tome gosto por ter cabelo saudável, fazendo com que ela fique mais propensa a gastar mais com tratamento, fazendo o tratamento com você. E isso te traz uma valorização incrível. Quantos profissionais em volta aí de você, onde você atende, quantos salões conseguem entregar um liso perfeito, 100% saudável, com o brilho que eu te mostrei aqui dos resultados de alunos do Método Liso 2.0? São poucos. Então, se a cliente aí da tua vizinhança, da tua cidade, do teu bairro, quiser ter um cabelo desse, ela vai em quem? Ela vai ter que ir em você. E ela vai pagar o que você pedir. E pronto. Entendeu? Uma aluna minha, inclusive, algumas alunas minhas que já tinham problema na mão. Elas não conseguiam ter força na mão para conseguir fazer escover a chapa e tal, elas não aguentavam mais. Tinha problema no túnel do carpo, tinha uma outra que tinha que usar aquelas para ficar meio imobilizada. O que aconteceu? Elas começaram a aplicar e elas atendem hoje o triplo de clientes que elas atendiam quando elas tinham dor e parou de piorar o processo, né? E é um processo inflamatório, questão de médico e tal, cada uma tem um problema diferente, algumas conseguiram voltar e não ter mais o problema da mão, outras parou de piorar. Enfim, até quando você vai ficar deixando a sua mão piorar? Meu, a tua mão é o nosso meio de ganhar dinheiro. É o que põe comida na mesa. Você não pode, ignorar isso daí. Certo? Então esse é o jeito certo da chapa. E a gente entra num outro quesito ainda, que é a questão que quando você faz muito calor, quando você aumenta muito calor, quando você usa muito calor, você tem amarelamento do cabelo. Quer ver? Olha só isso aqui. Que é aquele outro estudo científico lá. Cadê aqui? Olha aí, ó. Cadê? Aqui. Olha lá. Vou aqui aumentar, ó. Então, isso aqui foi um estudo científico feito que mediu qual era o efeito do calor no cabelo. Tá? E aí, ó. É aqui que eu quero que a gente veja, ó. O que acontece? Primeira coisa que você precisa entender, quando a gente fala em calor, quando vai fazer um estudo científico, o calor ele é medido por luz infravermelho. O infravermelho é uma onda de luz, que é a onda que é o calor. Então, quando você tem... Não sei se você já assistiu o filme que tem... Eu lembro de um da minha infância que eu assistia, que era aquele... não sei o que do futuro lá, que era um soldado, que era uma máquina, um robô, enfim. Infravermelho, toda vez que fala infravermelho é calor, tá? Observou-se que o amarelecimento do cabelo branco é causado pela radiação IV, infravermelha. Ou seja, o cabelo branco amarela por causa do calor. Aí aqui, ó, os valores... Não é os valores, aqui, ó. Os valores... Abordantes soluções de melanina obtidos por espectro mudaram significativamente após fotoexposição. O que é fotoexposição? Quando você coloca o cabelo ali para ficar exposto àquela parada. Que parada? Raio infravermelho. E foi possível correlacioná-los com a mudança de cor ocorrida no cabelo. Vamos ver, ó, e continua, tá? Isso aqui é uma parada grande, ó. Olha lá, observa-se um aumento nesse parâmetro com o tempo de exposição, comprovando que a radiação infravermelha é a causa do amarelecimento do cabelo. Então, cientificamente, ó, isso aqui é um estudo científico, tá? Cientificamente é comprovado que o calor amarela o cabelo, é o que amarela o cabelo.
Da mesma forma que já observado para o cabelo grisalho, os cabelos pigmentados mudam mais de cor na ausência da radiação ultravioleta. Ela estava fazendo um estudo também do efeito da luz do sol nos cabelos, tá? Que tem o raio ultravioleta, e tem, que é o que queima a nossa pele, principalmente, e o raio infravermelho, que é o calor que o sol emite. Para ambas as condições de exposição, os cabelos apresentaram um aumento da mudança de cor com o aumento do tempo de exposição. Nem mesmo o cabelo loiro, que é o mais claro entre todos os cabelos, apresentou um patamar de mudança de cor, como observado para o cabelo branco. Aqui falando sobre a mudança que o cabelo branco tem nessa parada. Então, o que prova isso aqui? Prova que o calor amarela o cabelo. E se você diminui o calor, usa uma proteção térmica, diminui o número de passadas, você diminui a exposição do cabelo ao calor, diminuindo drasticamente o amarelecimento ou amarelamento do cabelo loiro, do cabelo grisalho, de todo tipo de cabelo. E, consequentemente, se você poupa a saúde capilar, você diminui drasticamente o desbotamento do cabelo. Então, se você pega um cabelo colorido e faz um monte de chapa, vai desbotar? Vai. Inclusive, esse estudo aqui, que se não me engano, é da Inês Joex, ou que é uma cientista da Unicamp, era uma cientista da Unicamp. Se não me engano, é dela, não é? Esse aqui? É da aluna dela. Da aluna dela, isso. De uma mestranda, aluna dessa cientista, que fez esse estudo, comprovando que, inclusive, o cabelo muda de cor, ele perde pigmento, ele perde massa, ele perde queratina. A queratina é destruída pelo calor. E, com isso, ele acaba perdendo o pigmento. É por isso que muitas vezes você vai fazer uma progressiva numa cliente e o cabelo fica desbotado. Por quê? Por causa do calor. Tá, Felipe, mas se eu faço chapinha num cabelo loiro, sem o produto da Progressiva, uma chapinha de final de semana, o cabelo não fica tão amarelo, não fica amarelo. Ele até amarela, mas não tanto quanto quando está com a Progressiva, porque a Progressiva tem algumas substâncias que potencializam o amarelecimento causado pelo calor. Mas ela, se fosse só a Progressiva, se fosse a Progressiva que amarelasse por si só, o cabelo já ia amarelar na hora que você botasse a Progressiva no cabelo. E não é. É depois que você bota calor que ele começa a amarelar. Só que vai ter conteúdos aqui, eu vou falar muito mais a fundo sobre o amarelar, porque não é só isso, né? Isso é o que você precisa entender aqui na hora da chapa. Se você conseguir fazer essa técnica, fazer esse equilíbrio dessa balança das 5 chaves, da chapa, você vai diminuir demais o amarelamento e o desbotamento do cabelo das suas clientes. Beleza? Ó, e para você que tá falando, Felipe, mas sabe o que é? Minha chapa é ruim, minha chapa não é boa. Já falei e vou repetir, porque isso é muito importante. Economiza na chapa e investe no seu método. Sabe por quê? A chapa, essa parada aqui, um dia quebra. Um dia ela para de funcionar, como todos os equipamentos. Só que o teu conhecimento não para de funcionar. Quando você investe nisso, investe na sua metodologia, na sua habilidade de fazer as coisas do jeito certo e do melhor jeito possível, isso ninguém tira de você. Isso não enferruja, isso não estraga. Só o dia que a gente morrer, mas é quem está pensando nisso. Certo? Eu, por exemplo, já fiz e já vi fazer progressiva com chapinha que chegava a 160 graus Celsius só. Dá para fazer? Dá, por quê? Porque você compensa com a velocidade, espessura da mecha. Você vai compensar esse número de passadas, você compensa essa parada. É por isso que você consegue fazer liso perfeito com 3 chapadas. E ó, jeito errado de você fazer essa parada, tá? Isso é um atalho, que é você passar só 3 vezes a chapa para você diminuir pela metade o tempo que você gasta com a chapa. Imagina você fazendo metade do tempo uma progressiva. Né? Imagina. Pô, os clientes vão querer fazer. O cliente reclama do tempo que fica sentado. Dói as nossas costas, dói o nosso braço. Pô, a gente precisa tomar água e tudo mais. Então, ó, o primeiro jeito errado é você ficar focando, ficar atrás da chapa milagrosa. Outro jeito errado é você... Por que eu tô te falando o jeito errado? E eu vou até escrever essa parada. Porque quando você for... né, fazer aí e ter essa metodologia e usar isso que eu estou te ensinando, você vai lembrar de mim e não vai fazer o jeito errado.
vai fazer o quê? O jeito certo. Então anota essa parada. Isso aqui é uma das coisas mais valiosas que você pode ter. Porque é o seguinte, se eu tivesse alguém para me avisar lá no meu começo o que eu estava fazendo errado, eu não tinha demorado uma década para desenvolver todas as metodologias que eu desenvolvi. Eu estou te passando aqui, ó, o jeito errado, que eu demorei anos para enumerar e para colocar numa coluninha assim, facinho de você entender. Então aproveita essa parada, tá? Então, ó, chapa milagrosa. Para de correr atrás de chapa milagrosa. Foca em você, foca no seu método. Segundo jeito errado. Forçar e apertar a chapa. Sabe aquela coisa que você pega a chapa e fecha ela e faz tanta força que até essa parte aqui começa a ficar até envergada, assim, ó. Não precisa disso. Tem que travar bem? Tem. Tem que dar aquela apertadinha? Tem, mas não é para você... Não precisa disso. Lembra da minha vovozinha Zilda que falava, não é força, é jeito, menino. Não é força, é jeito. Ó, outro jeito errado, mecha muito fina, né? Porque eu passei as 5 chaves e tem uma galera que ouve só o que quer ouvir. E aqui eu quero te chamar a atenção. Ó, cuidado para você não ouvir só o que você quer ouvir. Porque depois você vai chegar e vai falar, ah, Felipe, você falou que quanto mais fina, mais alisável, eu fiz mais fino, o cabelo caiu na minha mão. Vai cair mesmo. Se você já faz mecha fina, você tem que aumentar a espessura da mecha. Para de fazer mecha muito fina. Tá em vermelho que tá errado para você já saber. Mecha muito fina, o que mais? Ah, essa aqui. Essa é a mais importante. Focar só na chapa e esquecer da escova. Se você acha que o liso perfeito vai vir com você dominando a chapa, você está extremamente enganada. Porque você pode fazer a melhor chapa do mundo, 3 passadinhas, na espessura certa de mecha, na velocidade certa, tudo bonitinho, protetor térmico, sensacional, a melhor chapada do mundo você vai fazer. 3 chapadinhas. Se a tua escova, se a secagem inicial do cabelo não foi feita do jeito certo, você pode passar a chapa 80 vezes que não vai alisar. Você pode fazer a melhor chapa do mundo com 3 passadas que não vai alisar. Se a tua escova está errada, não vai ficar liso perfeito. E eu vou falar, e amanhã é o dia de eu falar sobre escova. Amanhã, tanto a live de obstáculo, às 11h06 da manhã, quanto a live de atalho, eu vou te mostrar os obstáculos da escova, às 11h06 da manhã, e às 2h08 da tarde eu vou te mostrar os atalhos para você fazer a escova certa, do jeito certo, para você fazer liso perfeito. Isso aqui é amanhã, então não esquece de acionar o lembrete, de definir o lembrete das lives de amanhã para você não perder essa parada. Não adianta nada todo esse conhecimento que eu te passei se você não souber fazer a escova do jeito certo. E qual que é o jeito certo de fazer a chapa, então? A chapa é muito importante? Mas não adianta nada. É a mesma coisa que você querer construir uma casa com um pilar só. Não funciona, não para de pé. Não para em pé. Vamos lá, jeito certo. A temperatura muda de acordo com a espessura do fio e a saúde capilar. Quanto mais saudável, mais ele aguenta. Quanto menos saudável, menos ele aguenta. Se for um fio muito grosso, um fio bem grosso, mas o cabelo está muito danificado, não adianta você meter temperatura ali, você só vai danificar mais e ele não vai nem alisar. A espessura da mecha
1 centímetro ou mais e não mexe em transparência. 3 passadas, porque eu falei, tem gente que só ouve o que quer. Aí eu falei que quanto mais passada, mais alisa, e a pessoa saiu da live e falou, já sei, então, vou passar 120 vezes, quero ver um alisar. E não vai alisar. Então, ó, 3 passadas, esse é o jeito certo. Não adianta. E, por fim, e muito importante, escova bem feita e principalmente feita do jeito certo. Do jeito certo. A escova, para você ter uma ideia, lá no Método Lisos 2.0, existe uma parada que chama Todos a Bordo, que é uma aula ao vivo que eu faço com os alunos, onde eu analiso o trabalho de cada um. Eu, inclusive, amanhã vou trazer uma dessas aulas que eu dei recentemente e que a cada passo da chapa, a cada passo do Método Lisos 2.0, os alunos do Método Lisos 2.0 mandam um vídeo dele trabalhando ali em 1 ou 2 mechas de um cabelo e eu analiso. Eu vejo ele fazendo a chapa e analiso e falo, faz mais assim, faz mais assado, eu tiro os pontos cegos e coloco para eles pontos de melhora na metodologia. E da escova é um dos principais, por quê? Porque é onde a galera mais erra. E tem alguns pontos ali cruciais que a galera mais erra, que nesse Todos a Bordo, que são essas aulas ao vivo que eu faço com os alunos do Método Lisos 2.0, eu tiro todos os pontos cegos e coloco os pontos de melhora ali exatamente no ponto que cada um precisa. Então é a questão da tração da escova, é a questão do tamanho da escova, é a questão do direcionamento do secador enquanto está escovando. É se seca antes, se não seca antes, se faz ele encharcado, se não faz encharcado. Se usa protetor térmico, se não usa, como que faz, como que não faz. Então, tudo isso aí, tanto que no Método Lisos 2.0, existe uma parada que eu chamo de GPS, que é um GPS mesmo, é o caminho, é um mapa certinho de como fazer o liso perfeito, tá? E os primeiros passos? O primeiro passo, começa a aumentar a espessura da mecha e diminuir a velocidade da passada. Primeiro passo bem técnico aqui para você. E o principal... O maior problema da chapa não é a chapa. Tem todos esses problemas? Tem. Mas o seu maior problema da chapa não é a chapa. E sim a escova que você faz antes da chapa. O que é Semana da Progressiva, Felipe? Semana da Progressiva é o maior e melhor evento de progressivas do mundo que eu vou promover e que vai acontecer do dia 6 ao dia 13 de setembro, onde eu vou apresentar em 4 super aulas ao vivo o método que faz você faturar mais de R$6.000 por mês dominando a arte do liso perfeito, sem retoque, sem amarelar e usando os produtos que você já tem no seu salão. E para você participar é muito fácil, é só você apertar no link aí que a galera está colocando e se inscrever na Semana da Progressiva. Vai abrir uma página, você vai colocar o seu nome, seu e-mail, seu telefone, vai apertar no botão inscrever gratuitamente agora, aí você vai receber um e-mail meu com todos os detalhes. Primeiro você vai receber um e-mail meu de confirmação
e para você baixar a apostila. Então você vai apertar no link lá que eu vou te mandar por e-mail, e aí você vai receber em seguida um e-mail com um passo a passo para você participar de tudo, porque vai ter grupo de estudos para você postar suas dúvidas, vai ter canal no Telegram para você participar dos bastidores, vai ter chat de voz, vão ter bate-papos com os participantes para tirar dúvida, para explorar mais a fundo cada um dos assuntos, vai ter uma parada que eu chamo de falcoaria ativa, que é uma falcoaria... É um caminho que eu faço lá dentro do Método Liso 2.0, que eu vou trazer um pouquinho para a Semana da Progressiva, para você ver como funciona. Falcoaria ativa, eu entro lá no grupo de estudos e vou te dando os passos, passo a passo, uma atividade por dia para você chegar no objetivo. E no caso da Semana da Progressiva, essa falcoaria ativa, que eu vou fazer lá, que vai ser um passo a passo diário para você ir fazendo atividades diárias, vai ser justamente para quem está comprometido em entrar no Método Liso 2.0. Porque na falcoaria ativa da Semana da Progressiva, eu vou ensinar um jeito em 5 ou 7 passos, eu ainda estou fazendo isso, em 5 ou 7 passos para você conseguir o dinheiro para você investir no Método Liso 2.0. Durante a semana, se você aplicar tudo que eu vou falar, você vai conseguir levantar o dinheiro para você investir no Método Liso 2.0 e aí sim entrar pro programa de transformação do cabeleireiro que mais transforma experts em lisos perfeitos no mundo, tá? E aí você vai poder, então, no final da Semana da Progressiva, ao vivo, você vai poder entrar na próxima turma do Método Lisos 2.0, que é esse programa de transformação de cabeleireiros em experts em lisos perfeitos, 100% saudáveis e que faturam mais de 6 mil por mês. Mas o que é Semana da Progressiva ao vivo? A Semana da Progressiva ao vivo é um evento 100% online, 100% gratuito para cabeleireiros. Eu vou apresentar o Método Lisos para você entregar lisos perfeitos para sua cliente 100% saudável, sem amarelar nem desbotar no mesmo dia das luzes ou da coloração, mesmo em afros, e usando os produtos que você já tem no seu salão. E com isso faturar mais de 6 mil por mês, porque você vai encantar suas clientes. A Semana da Progressiva ao vivo vai acontecer em 3 fases principais. A fase 1 é a maratona de preparação e aquecimento para a Semana da Progressiva. Entre os dias 16 de agosto até 6 de setembro, vão ser 4 lives por dia, de segunda a sexta-feira, com muito conhecimento, para você entrar na Semana da Progressiva mais preparada para aproveitar 100% de tudo que vai rolar. A fase 2 é a Semana da Progressiva ao vivo, do dia 7 de setembro ao dia 13 de setembro. Vão ser 4 super aulas ao vivo, nas noites de terça a sexta-feira, e mais lives e aulas de revisão durante a semana, além de grupo de estudos no Facebook e muito mais. A fase 3 é a abertura das matrículas para o Método Lisos 2.0 no dia 13 de setembro. Eu vou fazer o encerramento da Semana da Progressiva e junto com isso, para os participantes mais comprometidos, a abertura das matrículas para o Método Lisos 2.0, um programa avançado para desenvolver experts em lisos perfeitos. Faz sua inscrição gratuita e recebe toda a programação em detalhes. E para você participar gratuitamente da Semana da Progressiva ao vivo, você precisa fazer a sua inscrição. Ela é gratuita e ela é bem rápida. Então, se você está me assistindo pelo Facebook ou pelo Instagram, tem um botão aqui embaixo, saiba mais, aperta nele e vai lá fazer o teu cadastro. E se você está me assistindo pelo YouTube, vai aparecer aqui um quadradinho para você apertar na tela para você também fazer a sua inscrição. E aí, eu te espero lá na Semana da Progressiva ao vivo. Um grande abraço e sucesso sempre!